Bom dia, bom dia, bom dia! Uma nova semana hoje, iniciando hoje, segunda-feira, dia 9 de março, e mais uma manhã do encontro diário com o Senhor, o encontro para nós entendermos nas nossas tarefas ordinárias aquilo que o Senhor se faz presente, desde o nosso levantar, do nosso tomar o banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, arrumar a cama. Tudo isso é para glorificar ao Senhor, porque Ele permite que nós estejamos aqui com saúde, com alegria. Então vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por todas as tarefas que nós vamos executar ao longo do dia de hoje. O Senhor se fará presente em todas elas. Você crê nisso? Você glorifica o nome do Senhor por isso? Glorifique, diga: Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor me permite e me permitirá fazer ao longo desse dia. Desde o meu acordar, Senhor, eu quero te agradecer, porque Tu és um Deus maravilhoso. És aquele que cuida de mim, da minha família, me leva à rua para fazer as voltas do dia, me leva ao meu trabalho para cumprir ali aquilo que Tu tens já no Teu coração sobre a minha vida. Então, em tudo nós precisamos agradecer ao Senhor, glorificar o nome dEle. E a palavra que o Senhor nos traz nesse início da semana, para que entendamos que o Senhor ao longo dos dias, Ele continue e sempre continuará falando conosco, está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo que nós vamos nos ater é o versículo 21. Mas se você puder, ao longo do dia, meditar na palavra, meditar no capítulo 3, fala sobre a queda de Adão e Eva, sobre o que impulsionou Adão e Eva a errar o caminho, errar a rota, errar aquilo que o Senhor tinha tão lindo já destinado a eles. Adão e Eva cometeram um ato muito ruim, mas mesmo assim o Senhor ainda tinha zelo e cuidado com eles, para com eles. E isso está no capítulo 3 e o versículo 21, que diz assim: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mesmo diante a atitude de Adão e Eva, de comer do fruto que o Senhor havia dito para eles que não era para comer, mesmo assim o Senhor tinha zelo e cuidado para com eles. Teve zelo e cuidado, né? Os guardou e os fez vestir roupas de pele. Ali já era o primeiro sacrifício do primeiro animal, né? Para da sua pele fazer vestimentas para cobrir a nudez de Adão e Eva. E eu fiz algumas anotações que eu quero detalhá-las a vocês, e para que nós possamos entender nas entrelinhas o que o Senhor quer. No encontro com Deus, precisamos entender a nossa visão corpórea, ou seja, o que o nosso corpo representa. Onde a visão do Senhor não está no externo, não está na nossa visão externa, mas na interior. Porque a interior, ela não tem a presença da vergonha da nudez. Porque o Senhor conhece mente, alma e coração. Lembra que nós mencionamos no devocional anterior? O Senhor já conhece. Então o coração, ele já é desnudo. Já existe a nudez do nosso coração. O Senhor já faz um raio-x e já sabe. Então o homem está preocupado com a sua nudez exterior, com aquilo que o Senhor vai visualizar. Mas o Senhor está preocupado com o nosso coração, aquilo que está impregnado, enraizado no nosso coração, né? Mas vamos entender melhor. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele lhes concede o paraíso com tudo à sua disposição. Deus fez a sua obra completa. Deus fez a sua obra completa e fez o homem também. Só que ali não havia maldade na visão exterior dos corpos. Ou seja, não havia maldade de olhar Adão e Eva nus. Não havia maldade. Porque o Senhor, quando faz, Ele faz tudo perfeito na visão do Senhor. Porém, quando entra o pecado, a visão exterior, ela já começa a ver a noção corpórea. Ela já começa a ver o que existe no exterior, as partes, né, do corpo. E ali então já entra a maldade. Ali já entra a visão do que não é bom.
E quando Deus alerta a não comer o fruto que está no meio do jardim, é um alerta, e hoje ele diz ainda para nós. O Senhor fala no secreto comigo e com você. O Senhor nos traz os alertas. O Senhor nos mostra o que não é para nós fazermos. E quando Adão e Eva comeram, então abriu-se a visão do exterior. A visão do exterior representa a visão da maldade, do pecado, da corrupção, da deslealdade, da soberba e por aí vai. E a nudez então reflete a vulnerabilidade original da criação de Deus. Ali o homem já estava vulnerável ao pecado. O pecado entrou com a adulteração da imagem divina, modificou o plano perfeito do Senhor. E Gênesis menciona o cuidado de Deus ao preparar vestes de peles de animais para tapar a nudez de Adão e Eva. Aqui as vestes representam a graça e a provisão divina de Deus, que mesmo diante ao pecado está pronto a restaurar, a renovar, a perdoar aquele que ele ama. Então, mesmo diante ao pecado, mesmo diante a nudez, a visão exterior, corpórea, Deus ainda veste com graça, com provisão, com cuidado, com zelo pelo homem e pela mulher. Deus, ele supre as necessidades. O animal simboliza o sacrifício, a vinda de Jesus, que seria o sacrifício para que nós pudéssemos, então, entender que há vida ainda. Mesmo que você peque, mesmo que eu peque, se eu ajoelhar, se eu dizer, Senhor, não fui legal hoje, Senhor. Senhor, hoje eu fiz algo que não foi bom, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa a minha visão. Limpa os meus pensamentos, Senhor. Eu não quero mais errar, Senhor. Limpa. Eu preciso estar limpo, Senhor. O Senhor, ele nos perdoa. Ele traz a sua graça. Ele nos cobre. Ele nos dá nova provisão. E no encontro ordinário com Deus, então nós vimos o cuidado com o nosso corpo, com aquilo que é o templo do Espírito Santo, para que o pecado não nos ronde, para que o pecado não nos faça cair nas armadilhas satânicas que o mundo tem para mim e para você. Cristo tomou a forma corpórea para que entendamos que é preciso que a nossa vida esteja em consagração. Peça ao Senhor, Senhor, a partir de hoje, que as minhas atitudes, Senhor, sejam esclarecedoras, que eu não veja a visão externa, Senhor, mas que eu me atente para aquilo que está lá no meu coração, Senhor, que eu não venha pecar contra Ti. Colossenses diz, revestindo-nos do novo homem, Isso é que nós precisamos buscar todo dia, que essa palavra faça morada no teu coração e que você entenda que o Senhor tem muito mais para derramar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém.